reuniões sem pretensão a encontros que se eternizaram. Deles nasceu o sonho de viver de música. O sonho amadureceu, tornou-se realidade e há até quem diga que virou movimento. 40 anos depois do lançamento do primeiro disco, o Invista discute a origem, o caminho e o legado deixado pelo clube que tem a cara de Minas, o Clube da Esquina. Chegou outra vez, de novo na esquina, os homens estão, todos se acham mortais, dividem a noite, a lua e até solidão. A definição de esquina, ângulo formado por dois planos que se cortam. Mas na Belo Horizonte, da década de 60, a definição bem que poderia ser outra. Quem sabe um canto de fazer música. Pelo menos era isso que acontecia aqui, na esquina em que as ruas Divinópolis e Paraisópolis se cortam. Nelas, jovens músicos se reuniam e desses encontros, que se estendiam para vários outros lugares da cidade, nasceu o Clube da Esquina. O Clube da Esquina nasce por volta de 1963, 1964, em Belo Horizonte, a partir do encontro de vários jovens compositores congregados por Milton Nascimento. Esses jovens vêm do interior, a cidade seria o palco de encontro de diversidade, um encontro da cultura e também um encontro de pessoas dispostas a lutar contra a ditadura militar que tem início em 1964. O núcleo original do Clube da Esquina, que a gente pode dizer que começou com Milton, Wagner Tiso e com a família Borges, esse núcleo vem de uma geração de músicos que se formava nos bailes da vida. Tanto que um dos grandes clássicos do chamado Clube da Esquina é a música nos bailes da vida. E nos bailes da vida, os músicos se formavam tocando todo tipo de música. O próprio Milton com Wagner Tiso começaram em Três Pontas com uma banda de baile chamada W's Boys. Tem uma história muito longa essa história do Clube da Esquina, porque na verdade começa muitos anos antes da gravação do Clube da Esquina, do disco, que hoje comemora 40 anos, que foi gravado em 1972. O Clube da Esquina veio preencher uma coisa musical que faltava, assim, que era uma linguagem universal. Misturou MPB com rock, com tudo que estava acontecendo no mundo e uma nova geração de poetas iluminados, escrevendo, assim, fazendo a cabeça da rapaziada mesmo. Então, acho que foi muito importante sobre esse aspecto. O disco já é uma outra história. Já juntou um monte de gente, de amigos, pessoal do Ponto dos Músicos, mais o pessoal que o Bituca tinha conhecido desde que tinha se mudado para Belo Horizonte, etc. E aí aconteceu aquele disco histórico. Foi a mesma sensação de ouvir um novo disco dos Beatles, que na época foi uma banda que fez a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, mas a minha sensação foi essa, quando entrou a primeira faixa, Tudo Que Você Podia Ser, foi realmente uma paulada na cabeça, assim. Ouvi aquilo em 72, 73, eu não me lembro exatamente o ano, acho que foi 72, né? Era muito novo, era muito atual, era muito na frente do tempo, era muito bom, né? Foi incrível mesmo. O Clube da Esquina é um disco histórico mesmo. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Avenida Afonso Pena, entre Tupinambás e Curitiba. Na década de 70, aqui funcionava uma espécie de balcão de negócios da música. Vários artistas, entre eles o do Clube da Esquina, vinham para cá para negociar shows, discutir tendências. O Ponto dos Músicos, como ficou conhecido popularmente, era um lugar, sobretudo, para fazer amigos. Logo, o que mais inspirava e fortalecia os meninos do clube. As canções nascem primeiro da amizade e, mais tarde, da vontade de viver através da música. O Clube da Esquina vai cantar a cidade como palco da política, além do lugar do encontro. Eles vão cantar a necessidade de maior liberdade,
Eles vão cantar a amizade como um vínculo associativo que transforma as organizações, os pontos de encontro, em grandes palcos, em grandes centros de circulação de ideias, circulação essa que também vai ser movimentada através das canções. Eles vão lutar contra a ditadura por meio da amizade, da liberdade, contra o conservadorismo da época. Quando a gente concebeu o disco, que fomos para a audição, a primeira audição em Belo Horizonte, que foi na minha casa lá em Santa Teresa, com uma porção de gente bacana ouvindo o disco, Paulinho da Viola estava junto, Tavinho Moura estava junto, Murilo Antunes estavam junto, que viriam a ser futuros membros do Clube da Esquina, quando gravaram o Clube da Esquina 2 em 79. Mas nessa altura do Clube da Esquina de 72, eles eram só amigos e ouvintes. Para você ver como é que a dinâmica da amizade foi exatamente a mola que criou o Clube da Esquina. O Clube da Esquina é uma reunião de artistas assim, de um talento ímpar, que pessoalmente, para mim, fizeram a minha cabeça. Era curtir a amizade. Se não fosse amizade, cada um estava no seu canto. Agora, a nossa amizade, a nossa grande amizade, nos uniu. E nos uniu basicamente em torno desse núcleo, que era formado ali pelo Milton, pelo Lô, pelo Beto Guedes, entendeu? E isso aí realmente foi o que germinou o Clube da Esquina. A voz de bronze do Milton, os teclados do Wagner Tiso, os sopros de Nivaldo Ornelas, a bateria do Robertinho Silva, aí estamos falando aí no núcleo do Som Imaginário, né? Eu acho que a base do Clube da Esquina é isso, é a escola harmônica mineira que vem da tradição da música clássica europeia, com os tambores de Minas, com uma influência muito grande da música pop dos Beatles, né, e das trilhas de cinema. Que bom, amigo, poder saber outra vez que estás comigo, dizer com certeza outra vez a palavra. A maior prova do valor da amizade para os músicos do Clube da Esquina foi a criação de um novo disco, que integrou novos companheiros. Quando veio o Clube da Esquina 2, foi 76, 77, aí eu já tinha saído do Terço para fazer um disco com o Beto Guedes. A gente ia meio que fazer uma banda, mas o Beto acabou gravando um disco solo, que foi a página do Relâmpago Elétrico. E aí o Milton me chamou, participei do Clube da Esquina. Nisso a Odeon me chama para gravar um disco solo. Eu falei, não, quero gravar uma banda. E aí saiu 14 bis. Ou seja, uma série de coisas, aconteceu muita coisa nesses anos 70 na minha vida, assim, né? E foi muito rico de composições e de ideias, né? Ao longo do período, novas vozes, novos cantores, instrumentistas e compositores vão ser agregados por Milton Nascimento. O Clube da Esquina se expande. Os músicos que tocaram no primeiro disco, lançado em 1972, vão ganhar novos integrantes, por exemplo, no disco de 78, o Clube da Esquina 2. São novas amizades. Elis Regina, Gonzaguinha, Chico Buarque, Francis Haime vão participar desse segundo disco e vão fazer parte desse círculo que enriquece, que traz novas influências e que muda a característica dos compositores que participaram do Clube da Esquina. Ao longo da história, o Clube da Esquina vem incorporando fatores que acaba sendo um grande cadinho, um grande mix do que se melhor produziu da música popular nos anos 60 e 70. A coisa bonita do Clube da Esquina, que é uma das coisas geniais, né, do Milton, foi essa de não ficar só com o sucesso dele, né, trazer as pessoas que ele acreditava, que ele gostava, os amigos que ele via que tinha talento, como ele fazia um disco com o Lô Borges. Em 72, o Lô era um garoto de 18 anos, né? Foi incrível isso, essa visão do Milton, né? Além dele ser um grande compositor, ele agregou grandes compositores, foi descobrindo, né, as pessoas e trazendo. Ele criou realmente a história do Clube da Esquina, ele e o Márcio Borges, fez a letra, né, da música que fala no Sonhos Envelhece, o Clube da Esquina. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás no primeiro passo, aço, 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 aço.
no próximo bloco, o movimento Clube da Esquina e o legado deixado por ele. O Invista volta já. A UFMG representa uma opção pessoal de vida, de trabalho, que eu entendo que a vida se completa com duas dimensões, o amor e o trabalho. E a UFMG é a minha opção de trabalho e é a minha opção também de amor no sentido amplo da palavra, muitos amigos, muitos companheiros e é onde eu me realizo profissionalmente. É como se fosse uma continuidade da minha casa, onde eu encontro esse complemento de amigos, de companheiros, tá certo? Com os quais eu compartilho não só a vida acadêmica, a vida intelectual, mas também a vida pessoal, a vida política, as reflexões sobre a humanidade, sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Então eu espero continuar trabalhando na UFMG, mesmo depois de terminado o meu mandato de reitor, mesmo depois de aposentado, eu quero continuar as minhas pesquisas enquanto eu tiver condições de trabalhar intelectualmente. Nesse teatro se apresentaram vários artistas do Clube da Esquina. Na década de 70, esse era considerado o principal palco de shows da cidade e foco de resistência intelectual e artística ao regime militar. O fato de ter surgido nessa época ressaltou ainda mais o Clube da Esquina como um movimento. Uma coisa é certa, os sonhos daqueles jovens músicos se tornaram um patrimônio brasileiro. O momento mesmo do Clube da Esquina é o momento mais terrível da ditadura militar, porque é o momento mais repressivo, em que a censura está mais aguda. O governo, a partir do AI-5, em 68, os participantes do que a gente está chamando de Clube da Esquina, eles estão se reunindo ali por uma identidade que é cultural, basicamente, né? Não é uma identidade política, tá? Mas eles são originários de experiências políticas diferentes. Então, por exemplo, o Márcio Borges está na universidade, está vendo os amigos serem presos, etc., né? Então, e aí eu acho que essas experiências eles trazem as suas próprias vivências, aquilo que eles estão vendo. E isso se reflete principalmente nas letras do Clube da Esquina. Duas temáticas que eu acho que são muito fundantes no Clube da Esquina. Uma temática da noite, como uma metáfora da situação do país, né? E a outra, a ideia de que a resistência armada é possível, como aparece, por exemplo, na Fé Cega, Faca Amolada, onde a questão da resistência armada, da luta armada, vai aparecer de forma muito forte. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca amolada. Eles nunca se assumiram como movimento. Não foi uma coisa que alguém sentou num lugar e resolveu, vamos criar o Estatuto do Clube da Esquina. Não é isso. Foram músicos que foram se conhecendo e convivendo entre si, com personalidades muito diferentes, né? E que foram trocando informações e criando uma música diferenciada, né? Eu acho que o Clube da Esquina é um movimento cultural, tá? Ele não é um movimento de resistência à ditadura, ele é mais do que isso. O Clube da Esquina, ele, antes de ser um movimento, ele foi um momento. Sabe, mais do que um movimento, ele foi um momento raro
onde vários talentos, várias pessoas vindas de várias origens se juntaram para fazer música, para fazer aquilo que gostávamos, que era curtir a amizade e fazer música. Então, se tem um movimento, foi o movimento, a bandeira desse movimento era a amizade. Não era nenhuma bandeira estética, ao contrário do tropicalismo, que tinha uma bandeira estética, ao contrário da bossa nova, que tinha uma bandeira estética, né, que era reformar o samba, estilizar o samba, o tropicalismo, que era carnavalizar a música, né, tornar uma visita ao feio, ao considerado feio, entre aspas. Né? Ou seja, a Tropicália mais a bossa nova tiveram fundamentos, elas queriam ser alguma coisa. Nosso não, nós somos só um momento. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você. Sei que nada será como está amanhã, depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. A Rua da Bahia era o lugar das trocas culturais da época, por onde passavam intelectuais e artistas. Aqui, os meninos do Clube da Esquina recebiam várias influências. Anos mais tarde, os jovens artistas se tornaram senhores artistas e hoje são eles quem influenciam as novas gerações. O Clube da Esquina faz parte de uma fase muito rica do Brasil, né? Rica e conturbada também, né? Porque os anos 70, o mundo vinha da Revolução Hippie dos 70, do pós-guerra. Então, vários movimentos eclodindo pelo mundo e o Brasil já tinha tido, inclusive, já a Bossa Nova, mas entrou no período da ditadura. A música, ela tem, né, esse pendão de romper fronteiras, de conseguir comunicar com outros povos, e o Clube da Esquina conseguiu muito fazer esse papel e valoriza muito a nossa cultura, a nossa identidade. E leva um povo a um refinamento, né, de sentimento, para saber mais respeitar o outro, se sensibilizar com a música, e as pessoas se tornando mais tolerantes umas com as outras. Né? Eu acredito muito que a música ela tem um papel de transformação, que ela chega no coração das pessoas e fazem elas refletirem e procurarem ser melhor, consigo e com os outros, com o próximo. Hoje em dia, apesar de muitos deles não estarem muito em contato uns com os outros, as parcerias diminuíram, eu acredito que essas canções elas ainda se tornam atuais na medida que elas ainda têm muito a nos dizer. A ditadura acabou, mas o ser humano, enquanto um ator político, ainda vive e se expressa através dessas canções. Eu acho que a gente deixa, assim, uma arca cheia de tesouros, né? Pelo menos 1000 músicas maravilhosas que estão aí. Sabe, 400 minhas, 400 do Bituca, 300 do Fernando Blanch, 200 do Flávio Venturini, 500 do Lô, pelo menos 2000 músicas maravilhosas. Pode botar isso tudo dentro de uma arca, e é o tesouro que a gente deixa para o futuro, não só do Brasil, mas da humanidade. O que a gente está deixando é muita coisa. Eu acho que Minas Gerais e Belo Horizonte, e a Universidade Federal de Minas Gerais, que abrigou parte dos componentes do Clube da Esquina, em algum momento, tem que se sentir muito honrados. É um privilégio que esse movimento, que um movimento dessa importância tenha surgido em Belo Horizonte e Minas Gerais. Né? Ou talvez... porque é Belo Horizonte, porque Minas Gerais foi possível existir um Clube da Esquina. E um rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente. E lá se vai.
A história dos 40 anos do clube, que começou lá na esquina do bairro Santa Teresa, foi celebrada com um grande show aqui na UFMG. Alguns integrantes do clube contaram um pouco mais sobre suas lembranças. Minha carreira começou pela sacada do Milton, que eu mesmo não tinha nem muito um sonho profissional com a música. Eu fazia música meio de curtição, assim. Eu já tinha tido uma banda que cantava cover dos Beatles, na época nem falava cover. É tão antigo, isso é mais antigo do que a Última Ceia. A minha participação é mais do pianístico e orquestral, né? Eu sou de uma família europeia, né, de família do leste europeu, né, onde ali o romantismo da música europeia trazida para o Brasil e a influência do sertão de Minas Gerais, né? Então tem a música cigana com a música do sertão de Minas Gerais e aquela junção minha com o Milton desde garotinho. Para mim, na realidade, um momento especial é quando a primeira vez que eu vi o Milton, que foi na mesma rua que eu nasci, a rua que ele foi criado, em Três Pontas. Ali começou tudo, né? Então, ter conhecido o Milton naquele momento é o momento que foi a raiz que aflorou tudo. O dia que nós gravamos Noites do Sertão, por exemplo, o filme, depois a música, que o Milton foi ator do filme e eu fazia assistência de direção. A gravação que o Milton fez no Clube da Esquina 2, que ele gravou a minha música com o Flávio Venturini, Nascente, que é uma música bastante repertoriada, é das minhas composições a que é mais gravada, já foi gravada assim na China, na Suécia, Dinamarca, Japão, uma porção de lugares assim, muito longe daqui. A mais especial talvez tenha sido a do disco, o estúdio, em 72, uma galera, assim, umas 15 pessoas, assim, dentro do estúdio, criando, inventando moda para as canções, a liberdade de criação total. Costumo dizer que é uma oficina da criação, que foi a gravação desse álbum. Essa é uma lembrança muito legal de ver todas as pessoas tocando livremente. Naquele momento eram 2 canais só que existia, quer dizer, você podia criar, mas não podia errar. Se você errasse, você derrubava todo mundo. Um que errasse, fudia o resto, entendeu? Mas era muito legal essa lembrança, eu tenho ela assim com muito carinho, como outros momentos também, a época das composições. Você não quer acreditar. Não achava que fosse ser uma coisa que fosse durar 40, 50. Eu acho que agora o que dura 40 dura 50, né? Eu acho que aconteceu foi
um disco feito assim, com muita luz, com muita empenho, todos nós éramos muito jovens, muito criativos, e isso tudo fez um disco antológico. Naquele momento que a gente fez o disco, a gente jamais poderia imaginar que 40 anos depois a gente estaria falando sobre ele. Para eu, então, nem se fala. Para mim era o meu primeiro disco, eu achava que eu ia ficar naquilo ali e estava ótimo. No entanto, eu construí uma carreira também. A gente não tinha noção que a gente ia chegar nesse patamar que a gente hoje está. Acho que a gente deixou uma marca muito forte na poética do Clube da Esquina, né? Romântica, política, né? Mas a gente sempre queria o bem de todos, né? Uma justiça social grande. E através das músicas, as melodias, as harmonias inusitadas. As pessoas sempre falam do Clube da Esquina, querem saber do Clube da Esquina, os meus shows, os shows dos outros artistas, do Beto Guedes, do Flávio Venturini, do Toninho Horta, Tavinho Moura. Todo mundo quer saber do Clube da Esquina, dos shows do próprio Milton. Então, o Clube da Esquina foi uma coisa que acabou marcando uma geração de músicos e poetas que faziam música por prazer. O Em Vista de hoje fica por aqui. Mande sua crítica ou sugestão para tvufmg@ufmg.br. Siga-nos no Twitter ou curta nossa página no Facebook. Até a próxima! Thank you.